Olá, bom dia. A gente vai então começar aqui a gravar, tá? A gente está na nossa aula 3. Hoje a gente vai falar de matérias básicas e também sobre legislação. Então, no primeiro momento, matérias básicas e depois legislação, tá bom? Já coloquei para gravar, vou compartilhar a tela e aí vocês vão me confirmando se tá tudo ok, se estão conseguindo ver direitinho, tá bom? Só um minutinho. Estão vendo direitinho, pessoal? Tá ótimo? Perfeito. Deixa eu colocar aqui só minha caneta aqui para ela ajustar com o iPad, tá? Então, meninos, a gente vai começar. A gente vai falar sobre matérias básicas, né? Alguns pontos importantes que a gente tem. E depois, na sequência, a gente trabalha aspectos da legislação relacionada à fisioterapia. Eu dei bastante destaque, na verdade, eu coloquei nessa aula de legislação a parte de código de ética, que é o que mais cai, tá? Mas eu vou mandar para vocês também um material complementar, tá bom? Então, quando a gente fala aqui, né, das matérias básicas, como vocês estão vendo, o que mais cai nas provas? Então, naquela seleção que a gente fez do assunto que mais cai para a prova de residência: anatomia, fisiologia, patologia e farmacologia. Nessa aula de hoje, a gente vai ver aspectos de anatomia, fisiologia. Aí eu coloquei bem, gente, fisiologia do exercício, mas vocês vão perceber, né, que dentro da explicação da fisiologia do exercício, eu falo bastante da base da fisiologia, tá? E patologia. A farmaco, eu estou preparando material separado. Por quê? Porque tem coisa muito específica da farmaco. Então, farmaco, o que a gente viu caindo bastante nas outras provas? A farmaco, por exemplo, ligada a drogas antipsicóticas. A farmaco ligada a algumas drogas de UTI. Então, estou separando um materialzinho, tá? Especial, para poder facilitar, ainda mais que farmaco não é um assunto que a gente tem tanto contato, né, como enquanto fisioterapeuta, tá bom? Bem, então a gente vai começar aqui com a anatomia geral, tá? Alguns assuntos essenciais. E aí, gente, a gente já começa com as questões de básicas de anatomia, tá? Vista e posições anatômicas. Então, quando a gente vai falar, né, de movimento, que é o que a gente trabalha na fisioterapia, a gente tem que partir, né, para a gente conseguir entender direitinho, para a gente conseguir ver direitinho todos esses componentes, a gente parte da posição anatômica, tá? Então, para a gente lembrar, qual é a posição anatômica? Então, olha só, para definir os movimentos das articulações e segmentos, para registrar a localização no espaço de pontos específicos do corpo, é necessário um ponto de referência e essa referência é a posição anatômica. Eu vou colocar a imagem aqui que facilita. Essa é a posição anatômica, gente. Então, o que ela tem como característica? O corpo ereto, né? A pessoa em pé, com as palmas das mãos voltadas para frente, tá? Então, a palma da mão voltada para frente, o olhar horizontalizado, então olhar no horizonte. Aqui não está bem claro, gente, mas os pés levemente afastados, tá? Essa figura ela é boa, mas ela tem esse pequeno detalhe, porque na definição, pé levemente afastado. Mas assim, dá para a gente ver direitinho. Então, vamos acompanhar aqui, ó. 1. Corpo ereto, posição bípede em pé. 2. Face voltada para frente e olhar dirigido para o horizonte, né? Sem cabeça inclinada.
3, membros superiores estendidos ao longo do corpo, com a palma da mão voltada para frente. E 4, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés voltadas para frente. Tá joia? Algumas literaturas, só para vocês, né, se de repente quer algo nesse sentido, falam nos pés levemente separados. Então, quando vocês olham essa figura aqui, tá vendo aqui, ó, essa daqui, que tem a perninha um pouquinho afastada, essa pode ser, né, a posição anatômica. E assim, pessoal, a gente localiza alguns pontos no corpo que são importantes, tá bom? Tenho certeza que vocês já estão familiarizadas com isso, mas vamos reforçar porque às vezes cai lá no concurso, cai na prova de residência, cai dentro, né, dentro de um caso clínico, alguma dessas palavras e a gente tem que saber o que tá sendo dito, tá? Então, olha só, alguns termos importantes. A partir da posição anatômica, a gente tem uma denominação de cranial, que é tudo que está mais perto do crânio, e caudal, tudo que está mais para baixo, tá? Esse cranial e caudal, gente, ele é muito utilizado no esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? O esqueleto axial é esse aqui do centro do meu corpo, né? Cabeça, coluna vertebral, tórax, pelve, tá? Então, cranial mais perto da cabeça, caudal mais perto do final da coluna, mais perto da pelve, tá bom? Também, pessoal, a gente tem a parte superior e a parte inferior do meu corpo. E a gente divide mais ou menos, né, essa parte superior e inferior pelo umbigo. Então, do umbigo para cima, superior, do umbigo para baixo, inferior, tá? A gente tem a parte da frente do corpo, anterior ou ventral, e a parte de trás, posterior ou dorsal. Então, aqui tem algumas características, tá? A gente também vai ter, né? Se a gente passar uma linha aqui média, o lado esquerdo e o lado direito, certo? E esses dois lados, eles são praticamente iguais, né? Tudo que tem de um lado tem do outro. Quando a gente fala de membro, é importante esses termos, proximal e distal. Então, quando eu estou falando do esqueleto apendicular, né, que é o braço, a perna, o termo que a gente mais usa é esse, os termos. Proximal, tudo que está mais perto aqui, ó, da raiz do membro, e distal, tudo que está mais embaixo, tá? E uma outra questão que é muito importante é a questão do medial e do lateral. Então, tudo que está mais próximo da linha média, vamos pensar de novo aqui no umbigo. Tudo que está mais próximo do meu umbigo é medial, tudo que está mais afastado é lateral, tá? Isso pode ser também na mão. Então, ó, na posição anatômica, o quinto dedo, ele está mais perto do corpo, não tá? Palminha da mão voltada para frente. Então, ele é medial. E o primeiro dedo, o polegar, está mais longe. Então, ele é lateral, tá? Então, só aqui alguns termos anatômicos para a gente poder recordar, né? E a gente poder frisar. Aqui, nessa vista, pessoal, também está só reforçando todos esses aspectos, né? Das regiões do nosso corpo, tá bom? Então, sempre lembrar que a parte aqui do meio, ó, é o esqueleto axial, né? A parte axial, e os membros vai ser o esqueleto apendicular, tá? E aqui a gente vai ter, então, vários pontos que a gente pode levar, várias definições que a gente pode levar em consideração. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui, né? Só um minutinho, pessoal. Isso, voltamos. Só para admitir a colega, tá? Então, pessoal, por enquanto, tudo tranquilo, né? Aí, na sequência, vem uma outra parte, que é uma parte importante, que é aquela parte que trata dos planos e eixos anatômicos. Então, quando a gente está, né,
trabalhando aqui dentro da anatomia, dentro da fisiologia, a gente vai pensar nesses planos e eixos anatômicos para então a gente conseguir definir mais algumas coisas e principalmente definir o movimento. Então, como o movimento vai acontecer, tá? Só um minutinho. Laísa, desliga o seu microfone, por favor, só para a gente ficar. Isso. De repente faz algum barulhinho e aí não atrapalha, tá? Então, pessoal, planos e eixos anatômicos. Então, é outra questão que a gente estuda aqui na anatomia e que está relacionada com tudo isso que a gente está falando, né? Então, a gente parte da posição anatômica e a gente vai entendendo esses planos. Então, vamos entender aqui que é importante, ó. O movimento de qualquer articulação ocorre dentro de um plano imaginário. Então, isso aqui é muito importante para nós, fisioterapeutas, para a gente entender o movimento. E esse plano, né, cada plano se projeta em torno de um eixo que lhe é perpendicular. Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui seria um plano, tá? Isso aqui é um plano. Se eu coloco aqui, ó, essa caneta aqui em contato, isso aqui é um eixo, tá? Então, o movimento ele vai acontecer dentro de um plano, ele como se ele tivesse contido dentro de um plano, e ao redor de um eixo anatômico, tá? O eixo, gente, olha que interessante, é o ponto central onde a articulação gira. Então, esse eixo, né, é como se eu colocasse, por exemplo, essa caneta aqui, ela fosse ser o meu eixo, e a minha articulação do ombro vai rodar ao redor dela, vai girar ao redor dela. No movimento humano, a gente vai ter, né, que considerar 3 planos e 3 eixos, tá joia? E aí vamos entender esses planos, esses eixos e ver os movimentos que acontecem. Então, esses aqui são os planos anatômicos, tá? A gente tem o plano sagital, o plano frontal e o plano... desculpa que eu grifei o eixo, né? Desculpa, pessoal. E o plano horizontal. Fica aqui por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente fala do eixo, falar do plano primeiro. Então, o plano sagital. Olha aqui na figura, gente. O plano sagital está dividindo o corpo como? Tá vendo onde que ele está passando? Aqui, ó. Tá passando aqui no meio, certo? Ele está dividindo o corpo numa metade esquerda e uma metade direita, certo? Conseguiram ver isso? Já o plano frontal, ele está passando aqui, ó, aqui em cima, né? O plano frontal, ele está dividindo o corpo como? Numa porção anterior e uma porção posterior. Se ele está passando aqui, a parte da frente e a parte de trás. E o plano horizontal, gente? O plano horizontal não está passando no meio do corpo? O ideal ali dele é mais ou menos no umbigo, tá? Então, aqui, quando ele passa no meio do corpo, ele está dividindo o corpo como? Numa parte superior e uma parte inferior, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre os planos. E está escrito aqui, olha só. O plano de secção sagital divide o corpo em uma metade direita e outra esquerda. O frontal divide o corpo em uma parte anterior e outra posterior. E o transversal divide o corpo em parte superior e inferior. Então, foi o que eu disse para vocês, tá? Aqui em relação a essa figura. Aí, pessoal, o que, que a gente tem que ver também? Dentro de cada um desses planos, vão acontecer movimentos, não vão acontecer movimentos? Então, que movimento que acontece dentro de cada um dos planos? Olha só o que, que a gente vai ter aqui. Deixa eu só rapidinho aqui. Se eu tenho plano sagital, pessoal, o que está acontecendo? O movimento que está dentro dele é esse aqui, ó, movimento de flexão e de extensão, tá? Plano sagital. Então, dentro dele está o movimento de flexão e extensão.
Olha aqui na figura, né? Se a gente pegasse essa mãozinha, ó, e levantasse e voltasse, a gente estaria fazendo o quê? Flexão, extensão, tá? Quando eu pego o plano frontal ele tá assim, não tá, ó? Ele tá passando assim na minha cabeça. Então, o movimento que está dentro dele é qual? Abdução e adução. Então, a mesma coisa aqui, ó. Olha aqui a figura. Se a gente conseguir prestar bastante atenção, pegasse essa mãozinha, ó. Se eu abrir, eu vou para abdução. Se eu fechar, eu vou para adução. Então, aqui, a abdução e a adução. E no plano transverso, no plano frontal, desculpa, horizontal, eu não consigo ver isso tão claramente, mas podem acreditar em mim, que aqui acontece as rotações, rotação interna e rotação externa. Então, às vezes, na questão do concurso, o pessoal cai assim, né? Sei lá, articulação do ombro, que realiza o movimento de abdução e adução no plano sagital. É isso que a gente tem que saber, né? Daí você já fala assim, não, a adução e a abdução não é no plano sagital, é no plano frontal. Então isso é uma coisa básica, mas que às vezes cai nas provas, e se a gente não está atento, a gente perde uma questão por conta disso, né? E se a gente não sabe e marca errado, a gente não perde só uma questão, né? Na prova do IADES a gente perde uma questão e meia, lembra que perde mais meio ponto? E na do CESP Sebrasp perde duas, porque cada uma que você marca errado, você perde mais uma que você marcou certo, tá bom? Então, apesar de ser uma coisa relativamente tranquila, é importante a gente lembrar, justamente porque a anatomia, essa parte básica, a gente geralmente estudou lá no começo da faculdade, não é mesmo? Tá? Então, aqui, pessoal, continuando, tá bom? Então, os planos anatômicos, vamos lá. Que plano é esse aqui, ó? Que está dividindo o corpo em uma metade direita e uma metade esquerda. Que plano que é esse? Ele está cortando assim, certo? Esse aqui é o plano sagital, tá? Continuando, vamos lá. Que movimento que acontece no plano sagital? Movimento que acontece, os movimentos são os movimentos de flexão e extensão, certo? Nessa figura aqui agora, ó, a gente tem metade superior e inferior. Que plano que vai dividir o corpo numa metade superior e uma metade inferior? Tá aqui. Esse aqui é o plano. Eu vou colocar o sinônimo também, tá? Transverso ou horizontal, certo? Certo. E aí, quais movimentos acontecem no plano transverso horizontal? Acontecem as rotações, né? Rotação interna, rotação externa. Se for pescoço, gente, rotação de um lado ou para o outro, né? Para a esquerda e para a direita. E aqui embaixo, tá vendo, ó, o que divide na porção anterior e posterior. Esse aqui eu não consigo desenhar, né, tão bem. Ele é mais difícil de eu desenhar. Mas é como se ele cortasse o corpo aqui, né? Aqui em cima, dividindo na parte anterior e na parte posterior. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o plano coronal ou frontal. Então, coloquei o sinônimo também, porque pode aparecer dentro dessas duas formas. Qual o movimento que acontece nesse plano? A abdução e a adução. Vou dar uma dica para vocês, gente. Se tiver que decorar algum, decore esse aqui. Até porque depois os outros ficam fáceis, né? E o coronal ou frontal é o que mais cai nas provas de concurso, especialmente relacionado ao movimento da articulação do ombro, tá? Então, ombro é a articulação que mais cai e o plano frontal, coronal, com movimento de abdução e adução, são os que mais caem na prova, tá joia? O ideal é saber todos, mas de tudo, se você lembrar esse aqui, já te ajuda bastante, porque daí depois, por exclusão, né, você acerta as outras questões, tá bom? Então tá.
Aí eu falei para vocês que além do plano tem o eixo. Eixo cai menos nas provas, mas quando cai, são perguntas que a maior parte dos candidatos erram. Então, é importante que você não erre, certo? O que a gente tem de eixo, pessoal? O eixo é o quê? Eu falei para vocês, né? Eu estava explicando. Aqui eu tenho um plano, certo? Se eu coloco aqui, né, essa caneta, eu tenho um eixo que é perpendicular a esse plano. Então, olha só como é que funciona aqui. Desculpa que eu bati a mão. Como é que funciona aqui, tá? Olha só. A gente, então, tem o eixo que ele é perpendicular aos planos. A gente vai ter um eixo transversal, um eixo sagital e um eixo longitudinal. A gente tem que tomar cuidado só para não trocar plano com eixo, né? Não confundir plano e eixo, tá? Então vamos começar aqui, ó. Esse aqui, gente, é o látero lateral, tá? Olha só, eu tenho esse plano, não é o plano sagital, que corta o corpo na metade direita e esquerda, certo? E o eixo que está perpendicular a ele, não está fazendo 90 graus aqui, o eixo que é perpendicular a ele é esse eixo do látero lateral. Então, é como se ele estivesse aqui, ó, e ele cortasse o meu corpo de um lado a outro. Faz muito sentido, pessoal, porque se eu colocasse aqui, tá vendo aqui no úmero, ó? Se eu colocar esse eixo, esse ponto aqui no úmero, que movimento que está acontecendo aqui? Ó o bracinho levantando aqui para frente e depois ele volta. Esse movimento aqui, ó, flexão e extensão. Então, a gente vai fechando esses conhecimentos, tá? Então, esse eixo é o látero lateral. Ele se estende de um lado a outro, da direita para a esquerda, bem perpendicular ao plano sagital. Esse eixo também é conhecido como transversal ou horizontal. Aqui tu tem que tomar cuidado para não trocar eixo e plano, porque a nomenclatura pode se misturar. Esse eixo possibilita os movimentos de flexão e extensão. Por exemplo, a articulação do ombro, do cotovelo, ou as articulações que têm esse movimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente tem, gente, um eixo antero-posterior. O antero-posterior é como se ele entrasse aqui, ó, aqui na frente do meu ombro. Então, que movimento que acontece aqui, gente? Ao redor desse eixo? Abdução e adução. Então, olha só. Eixo antero-posterior. Estende-se no sentido anterior para posterior, perpendicular ao plano frontal ou coronal. Esse eixo também é chamado de sagital. Esse eixo possibilita os movimentos de abdução e adução, articulação do ombro, do quadril, por exemplo. Gente, então assim, da mesma forma que eu falei para vocês que o plano mais importante é o plano frontal, o plano coronal, porque cai mais nas provas, o eixo mais importante é o eixo antero-posterior, porque ele costuma cair mais, tá? Então, quando cai, é ele que costuma aparecer mais nas provas, beleza? Então, esse eixo que é o antero-posterior. E depois aqui, a gente ainda tem, deixa eu passar aqui rapidinho, a gente ainda tem aí o eixo longitudinal, ou que vai de superior a inferior. O plano transverso está aqui, não está? Então, ó, ele está fazendo um ângulo de 90 graus com o plano transverso, tá joia? Tá? Assim, longitudinal. Estende-se de cima para baixo, perpendicular ao plano transversal. Esse eixo possibilita os movimentos de rotação lateral e medial. Por exemplo, na articulação do ombro, no cotovelo não tem, né? No quadril e etc. Tá joia? Então, no cotovelo tem a prono e a supino, né? Que é no antebraço. Então, só para a gente entender essa relação de plano e eixo. Gente, se cair na prova, você tenta pegar a folha de vocês, né? A folha de prova assim, discretamente, se conseguir, dar uma colocada, né? Como se a folha fosse o plano e coloca o eixo perpendicular a ela. No transversal, ó, o plano está assim
e o eixo tá assim, tá? Isso vai ajudar vocês. Mas tem que lembrar, gente, tem que lembrar disso, tá bom? E daí, na sequência, a gente enfatiza os movimentos articulares. A gente já veio falando, né? Mas vamos ver com ênfase agora, tá? Então, ó, os movimentos que acontecem no plano sagital, essencialmente o fazem em direção antero-posterior. São exemplos: flexão, extensão e hiperextensão. Esse movimento gira em torno do eixo horizontal ou transverso, tá? Pessoal, sagital, flexão e extensão, tá bom? Aqui, ó, o destaque, esse aqui tem que decorar. Os movimentos que acontecem no plano frontal ou coronal são aqueles que deslocam o corpo para a lateral. São exemplos: a inclinação lateral, a abdução e a adução. Esses movimentos acontecem ao redor do eixo sagital ou antero-posterior. Cuidado, vou falar novamente para não confundir eixo e plano, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui a gente pode ter o eixo sagital, tá bom? E aí tem que só estar bem atento, tá, pessoal? Para não confundir. Já no plano horizontal ou transverso, ocorrem os movimentos rotacionais. São exemplos: rotação lateral e medial, supinação e pronação. Os movimentos desse plano acontecem ao redor do eixo longitudinal, tá joia? E aqui, só para ilustrar o movimento mais bonitinho, né? Flexão e extensão, certo? Está acontecendo, então, plano sagital, eixo látero-lateral. E aqui tem os outros, né? Então, a abdução e a adução desse lado aqui está acontecendo no plano coronal, no eixo sagital. E a rotação medial e lateral, as rotações, está acontecendo onde? No plano transverso, no eixo longitudinal, tá? Destaque sempre, pessoal, para a abdução e para a adução, tá? Então, peço que vocês prestem bastante atenção nisso, especialmente relacionada à articulação do ombro, tá? Por quê, professora? Porque é o que mais cai nas provas de concurso, tá bom? Então, prestem bastante atenção, essa parte tem que estar bem afiadinha, tá bom? E aqui, resumindo, pessoal, essa tabelinha só com o que a gente falou, né? Então, movimento de flexão e extensão que vão acontecer no plano sagital, eixo horizontal ou látero-lateral. Abdução e adução, que acontece no plano frontal ou coronal, eixo sagital. E as rotações que acontecem no plano transversal, eixo longitudinal. Então, o destaque desse momento da aula, né, de anatomia foi para essas questões básicas, tá? Eu passei para vocês o material complementar para vocês dar mais uma olhada em outras questões que tem lá, mas eu resolvi destacar isso aqui mesmo, porque vários outros assuntos a gente vai falar na aula de ortopedia, na aula de tratamentos fisioterapêuticos, mas essa parte aqui a gente não fala em outro lugar, tá bom? Então, guardar isso direitinho. Tudo bem? Tudo tranquilo por enquanto? Então, vamos continuar, tá? Agora, pessoal, a gente vai entrar na parte da fisiologia, especialmente a fisiologia do exercício, tá? Aqui, vamos lá, respira fundo. Vocês beberam, tomaram um café? Importante ter tomado um cafezinho, tá? Vou beber uma água. Porque a gente tem bastante conteúdo para falar aqui, algumas coisas que são mais fáceis para a gente e algumas coisas que são mais difíceis, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou para os pontos principais, como eu já falei para vocês, ok? Então, a gente tem alguns pontos importantes na fisiologia do exercício. Algumas coisas são bem pontuais, outras a gente vai detalhar. Então, sempre que a gente estuda, né, fisiologia, a gente estuda a tal da bioenergética. O que é bioenergética? A bioenergética está relacionada com a forma como as minhas células produzem e utilizam energia, tá? Então, a energia que a gente consome, que vem do alimento, a energia que a gente
coloca para dentro do nosso corpo, né? Vou chamar de energia agora, que vem por meio da respiração, que é o oxigênio, e que as nossas células precisam para viver, tá? Então, quando a gente fala em bioenergética, a gente está falando desse metabolismo. E aí, esse metabolismo, né, esse processamento que acontece nas células, eles podem acontecer de duas formas. A chamada via anaeróbia e a via aeróbia, ou anaeróbico e aeróbico, tá joia? Isso é importante da gente relembrar. E eu vou passar para vocês só o que cai, tá, pessoal? Eu não vou entrar nos detalhes de ciclo de Krebs, de cadeia de elétrons e tudo mais. Tenho certeza que vocês estavam doidos para estudar isso, né? Relembrar todas as etapas do ciclo de Krebs, mas não cai na prova, gente. Então, vamos lá, vamos tocar para frente, né? Então, aqui a gente tem as questões que caem nas provas relacionadas ao metabolismo anaeróbio. Quando eu falo anaeróbio, é porque não tem oxigênio, tá? Então, ó, anaeróbio não usa oxigênio, tá? E aí, geralmente, o que cai, gente, são as formas, né? Que o nosso corpo, as nossas células produzem energia sem o oxigênio. E as vias, as formas são as vias metabólicas. Então, as vias metabólicas anaeróbias são, gente, primeiro, ó, a via ATP, creatina fosfoquinase, ou fosfogênica, tá? Essa via aqui, ela produz energia sem oxigênio, anaeróbia, e sem produzir ácido lático, alática, tá? Então, é uma via que a gente tem de produção, né, de energia, de trabalhar o metabolismo da nossa célula, que é a via ATP-PC ou fosfogênica, tá? Bem, a outra via que a gente tem que trabalha nesse metabolismo anaeróbio é a via da glicólise anaeróbia ou sistema do ácido lático. Essa via aqui, ela já é uma via anaeróbia lática. Por quê? Porque vai produzir ácido lático como resultado final desse metabolismo, tá bom? Então, o que vocês têm que guardar, gente? Justamente o que está nesse quadrinho. Qualquer coisa, se você for colocar lá no seu caderninho de revisão, você coloca via metabólica anaeróbia, metabolismo alático, coloca ali, sistema ATP-PC ou fosfogênico, metabolismo anaeróbio, anaeróbio lático, aí você coloca sistema do ácido lático ou glicólise anaeróbia. Normalmente o nome que mais cai é esse, tá? Glicólise anaeróbia. E pergunta-se mais desse sistema. Mas, gente, o que eu tenho que saber é que vai ter a produção de energia sem oxigênio. E, como resultado final, eu vou ter o ácido lático. Então, aqui, gente, bem simples, só isso. E é importante, né, de relembrar, porque com essas informações que eu dei, a gente responde muitas questões de prova de concurso. Gente, eu só vi a banca FCC cobrando detalhe de ciclo de Krebs, de cadeia de elétrons. E a ADS e SESC eu não vi questão, então por isso que eu não vou destacar agora, tá joia? E depois a gente tem a via metabólica aeróbia. Na via metabólica aeróbia, a gente vai ter a produção de energia, então, né, por meio da utilização do oxigênio. Nessa via, pessoal, tem algumas coisas que caem no concurso, tá? Ai, desculpa, eu vou voltar ali atrás para falar uma coisa que eu esqueci. Volta aqui, tá? Então, antes disso, uma outra coisa que é importante, que não está escrito aqui, gente, em relação à via anaeróbia, vocês podem anotar aí, por favor, é que ela ocorre no citosol. Isso cai na prova demais. O que ocorre no citosol? A gente tem a célula, sim, a célula tem o núcleo, certo? Aqui eu só vou desenhar uma organela, que é a mitocôndria. A mitocôndria é a organela onde muito dessa questão do metabolismo acontece. Só que na via anaeróbia, essas transformações que eu citei para vocês,
elas não acontecem na mitocôndria, elas acontecem aqui fora. Não acontece dentro de nenhuma célula, ela acontece no citosol, que é esse líquidozinho, né, que tem dentro das células, onde as organelas ficam espalhadas por ali. Por que eu estou falando isso, gente? Porque uma coisa que cai muito em prova de concurso é isso aqui, ó, que a via aeróbia, ela já ocorre na mitocôndria. Então, já vi questões várias caindo perguntando exatamente isso, né? A via anaeróbia acontece na mitocôndria. E aí, gente, se você não está ligado nisso, é aquilo que eu disse. Às vezes a gente erra a questão e erra uma, ou erra uma e meia, ou erra até duas, por conta de uma informação muito simples, tá? Então, vamos lá. A via anaeróbia, essa aqui, sem o oxigênio, acontece no citosol. Também já vi essas perguntas, tá? E a via aeróbia, ela acontece dentro da mitocôndria. Então, é só dentro da mitocôndria, gente, que a gente vai ter esse metabolismo acontecendo em contato com o oxigênio. No citosol não tem esse contato, é só dentro da mitocôndria. E daí, na via aeróbia, isso aqui a gente também tem que saber, é importante, a gente tem três partes, vamos assim dizer. A gente tem três momentos. A gente tem a glicólise aeróbia, tá? Então, glicólise aeróbia. Depois, no segundo momento, o ciclo de Krebs. E no terceiro momento, o sistema de transporte de elétrons, tá? Então, aqui a gente tem as três etapas que acontecem no metabolismo aeróbio, tem que saber disso, tem que lembrar, tá? Bem, reforçando só e fechando esse conteúdo, o metabolismo aeróbio, pessoal, ele é mais eficiente, tá? Então, ele produz no final 38 moléculas de ATP, tá joia? O metabolismo aeróbio, ele é mais eficiente. Usar o oxigênio torna as nossas reações metabólicas mais eficientes, produzindo 38 ATPs. O metabolismo anaeróbio, no final de todas as etapas, né, produz 2 ATPs. Então, a gente vê que é uma diferença bem grande que tem, e sempre que faz o uso, então, do oxigênio, a gente vai ter uma eficiência, né, maior, uma efetividade maior, ok? Essas informações, então, são importantes, não precisam se preocupar em estudar todo o mecanismo detalhadamente, todas as transformações, a formação do ácido pirúvico, a formação do ácido lático, depois entrando, né, no ciclo de Krebs. Não se preocupem com isso, tá, pessoal? Só essas informações que a gente passou aqui, se você tiver, né, relembrá-las, lembrar delas no momento da prova, são suficientes, tá bom? E aí, na sequência, a gente entra, então, no sistema muscular, que é uma parte muito importante da fisiologia, que a gente tem que lembrar demais, e aqui a gente vai ver a fisiologia do músculo e depois a fisiologia que faz parte do exercício mesmo, tá? Relacionado ao sistema muscular, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando, então, do músculo esquelético, né? Dos músculos em geral, estruturas e funções. E aí, para a gente lembrar, a gente tem 3 tipos de músculo, certo? Então, no nosso organismo, na nossa composição corporal, nós temos 3 tipos de músculo, que são o músculo cardíaco, o músculo liso e o músculo esquelético. O músculo cardíaco, gente, ele é estriado, tá? Mas ele não tem controle voluntário, ele tem controle involuntário, ou até melhor, ele tem controle autonômico, certo? Sistema nervoso autônomo, tá joia? E ele está presente apenas no coração. Então, o músculo cardíaco, ele só está presente no coração, formando, né, aquela estrutura que a gente conhece como miocárdio, certo?
que é a parte mesmo do músculo do coração, e ele vai ter um funcionamento autonômico. O músculo liso, ele só está sob o controle involuntário ou controle autonômico, certo? E ele vai estar ligado, pessoal, aos órgãos e vísceras, né? Também aos vasos sanguíneos. Bem, estruturas que a gente não está controlando voluntariamente, né? Eu não falo para o meu vaso sanguíneo contrai, vaso dilata, vaso contrai, vaso dilata. Isso não acontece com o meu comando, diferente da minha mão. Minha mãe eu falo, mão fecha, mão abre, tá? E aí, então, a gente tem o músculo esquelético, que é o que compõe o restante do nosso corpo e que está sob o nosso controle voluntário. Então, tudo que a gente pensa de músculo, que a gente estuda tanto, né? Quadríceps, tríceps, frontal aqui da face, músculo mastigatório, o músculo que vocês pensarem que está sob o controle voluntário, que a gente movimenta, é músculo estriado esquelético e aí voluntário, tá? A gente vai dar mais atenção aqui para esse músculo, tá, pessoal? Então, vamos lá, funções do músculo estriado esquelético. Então, o que ele faz para a gente? Ele está relacionado com a produção de movimento, com a estabilização da posição do corpo, então com a nossa postura, o armazenamento e movimentação de substâncias dentro do nosso corpo. Então tem muitas substâncias, né, que ficam armazenadas no músculo, como os eletrólitos, o cálcio e assim por diante, e com a geração de calor. Então as estruturas, a única estrutura contrátil voluntária que a gente tem no nosso corpo é o músculo estriado esquelético, né, pessoal? E aí, então, com o movimento, a gente gera calor, a gente queima caloria, não é isso? E isso, então, vai ajudar no aquecimento, na estabilização da temperatura corporal, tá? Qual que é a estrutura desse músculo? Então, olha só, alguns pontos importantes. Os músculos estriados esqueléticos, eles são fixados aos ossos por meio dos tendões, né? E os tendões são formados por tecido conjuntivo. Então, essa é a estrutura clássica, pessoal. Aqui, ó, o tendão, certo? O tecido conjuntivo fixa o músculo ao osso, tá? Quando ele fixa esse músculo ao osso, pessoal, ele geralmente fixa duas pontas, né? Eu falo geralmente porque, com raras exceções, a gente tem músculo que se fixa em fáscia, em outro músculo, tá? Mas a grande maioria dos músculos, eles se fixam nas duas pontas. E essas duas pontas vão ser a origem, que é a fixação geralmente a um osso imóvel. Eu gosto mais sempre de lembrar, gente, que a origem sempre é mais proximal, tá? Então, lembra aquele conceito que a gente falou no começo da aula, proximal? Proximal, tudo que está mais perto da raiz do membro, né? E a inserção é quando a gente tem a fixação ao osso móvel durante a contração. Ou que a gente vai ter essa fixação mais distal, tá? Então, pode usar qualquer uma dessas duas relações para vocês se lembrarem, né? Quando se cair alguma coisa relacionada a músculo, vocês se lembrarem que a origem sempre é mais proximal e a inserção é mais distal, tá? Normalmente, gente, é claro que depende do músculo do movimento, mas pensem, por exemplo, no bíceps, certo? O bíceps, ele tá aqui, né? Então, para eu fletir o cotovelo, a origem está fixa e a inserção, que é aqui, né, na região do rádio da una, a inserção, desculpa, do rádio mesmo, a inserção está móvel, tá? Então, por isso essa relação. Mas eu prefiro até mais a questão do proximal e distal, para mim, facilita para eu lembrar, tá joia? Bem, outras questões importantes que a gente tem em relação ao músculo. Então, a gente viu, né, que o músculo ele se fixa ao osso aqui por meio do tendão. E também, gente, o músculo ele tem mais tecido conjuntivo relacionado a ele. O tendão é um tipo de tecido conjuntivo que está relacionado ao músculo, certo? Certo.
Mas a gente também vai ter relacionado a esse músculo uma cobertura, um envoltório, tá? E esse envoltório que está ali ao redor do músculo, pessoal, formado por tecido conjuntivo, tem nomes especiais. Então, desde aquela fibra mais pequenininha que está envolvida para o tecido conjuntivo, até, né, o tecido todo, aqui o músculo volumoso todo, a gente vai ter esse tecido conjuntivo ao redor dele. Lá dentro, o mais profundo, gente, a gente tem o endomísio, que circunda cada fibra muscular, tá? Depois a gente tem o perimísio, que circunda os feixes individuais das fibras. Então, se a gente olhar essa figura aqui, ó, vou desenhar para você. Ó, essa é uma fibra que eu pintei de vermelhinho. Ao redor dela, a gente tem endomísio. Quando junto um monte de fibra, tá vendo que aqui, ó, tem um monte de fibra? Ao redor desse monte de fibra, eu tenho um outro tecido que é o perimísio, tá? Então, por isso que já tá, ó, nos feixes. Tá vendo aqui na figura que tá cortadinha, ó? A gente tem vários feixes compondo um único músculo. E daí depois eu tenho aquele que circunda tudo, né? O que tá por fora de tudo, que é, desculpa, gente, toquei aqui no lugar errado, que é o epimísio, que é a camada mais externa que circunda todo o músculo, tá joia? Que aqui também a gente vê, ó, o epimísio. Isso tudo a gente também conhece como fáscia, né? A gente estuda um pouco disso na faculdade, mas aqui para chamar a atenção, essas questões de envoltório, pessoal, às vezes cai nas provas, tá? E aí a gente sempre lembra, né, que quando eu falo em mísio ou em mio, eu tô falando de músculo, tá? Na aula de neuro a gente já viu, né, que tinha o endoneuro, o epineuro e o perineuro. Então aí eu tava falando do revestimento do sistema nervoso, tá bom? Então só pra gente guardar, às vezes lembrar, né, desse termo aqui, ligar o músculo já ajuda bastante na hora da prova. Bem, aí, pessoal, no músculo, a gente vai ter, se a gente for aprofundando, né? A gente vai ter uma estrutura própria que formam os músculos, tá? Que são as estruturas chamadas de sarcômero. E esse músculo, né? Dentro desse sarcômero, a gente tem uma formação de proteínas. Então, nós temos proteínas, que são proteínas contráteis, proteínas especiais, que vão então compor esse músculo e que vão ser as responsáveis pela chamada contração muscular, né? A interação dessas proteínas é que faz com que nós tenhamos a contração muscular, tá bom? Então vamos olhar aqui para a gente lembrar, tá? Então a estrutura é o sarcômero, tá? Eles são separados uns dos outros por uma lâmina delgada de proteína estrutural, chamada de disco Z, aqui que está num ponto de fixação do sarcolema. Então, olha só, quando eu estou olhando essa figura aqui, pessoal, aqui eu tenho a linha Z, aqui eu tenho outra linha Z, tá joia? Então, assim, né, nas laterais. Ele vai ter a chamada banda A, que é composta de filamentos de miosina. Então, a miosina, gente, são esses filamentos aqui que o nosso desenho está aparecendo em vermelho, tá joia? Que são os filamentos mais grossos que compõem o músculo. E vai ter também a chamada banda I, que vai ser composta por filamentos de actina. A actina, aqui na nossa imagem, está representada aqui em azul, são os filamentos mais finos. Então, a gente tem as proteínas contráteis, né, que compõem o músculo, que são a miosina, filamento grosso, actina, filamento fino, tá? E dentro dessa composição do sarcômero, vai aparecer momentos onde a gente só tem actina, momentos onde a gente só tem miosina e momentos onde a gente tem a sobreposição entre elas, tá bom? Então, essa banda A, banda I,
são esses momentos, né? Essas regiões onde a gente só tem actina ou só tem miosina, tá bom? Então, só para a gente entender isso, tá? O importante, gente, é conhecer a actina e a miosina e saber que são filamentos, a miosina grossa e a actina fino, isso cai nas provas. E também tem a zona H, que é o centro do sarcômero, parte do filamento de miosina que não se sobrepõe com o filamento de actina, que está aqui nessa região, tá? Aqui só para a gente, então, destacar essas partes. Não precisa se preocupar em decorar a banda A, banda I, banda H. Só quero ilustrar mesmo as regiões que compõem esse sarcômero, tá? Agora, ainda em relação a essa estrutura toda, pessoal, a gente ainda tem um sistema de túbulo, que é esse que está aparecendo aqui, que é o retículo sarcoplasmático dos músculos. O retículo sarcoplasmático, essa estrutura que vocês estão vendo, ó, que forma essa rede de canais que cercam cada miofibria, armazenando cálcio. Então, cada região dessa, né, de sarcômero, a gente tem ligado a ela essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, que é esse azul que está aparecendo, que é o retículo sarcoplasmático. E o que ele tem, gente? Então, ó, ele tem dentro dele cálcio. Por que o cálcio está ali? Daqui a pouco a gente vai ver. Porque para a gente ter a contração muscular, a gente tem que ter o cálcio, né? O cálcio ele tem que estar presente, ele tem que estar ali naquela região para a contração poder acontecer, tá bom? Então, aqui a gente tem, né, mostrando de novo, ó, o filamento fino, que é a actina, o filamento grosso, que é a miosina, e a relação, então, com o retículo sarcoplasmático, que vai armazenar o cálcio, tá? Bem, aqui só para ilustrar, a gente também tem a chamada tríade. O termo tríade descreve o padrão repetido de duas vesículas e um túbulo T em cada região de linha Z, tá? Então, ó, duas vesículas, aqui, aqui, e um túbulo T, tá? O túbulo T, gente, ele conduz o potencial de ação para o interior da fibra muscular. Então, quando for ter a contração muscular, né, a gente vai detalhar a contração, o estímulo veio do neurônio. Esse estímulo chegou até o músculo. Assim que esse estímulo sai do neurônio, né, atravessa ali a sinapse e chega na membrana pós-sináptica, as alterações acontecem na membrana pós-sináptica e se espalham aqui pelo túbulo T, e o túbulo T que vai distribuir, então, para essa região chamada de retículo sarcoplasmático, onde o cálcio está armazenado. E assim, para que a contração muscular aconteça, o cálcio vai ter que ser liberado, né? Então, liberando o cálcio, vai acontecer outros eventos que a gente fala daqui a pouco, calma, né? Que terminam com a contração muscular, tá bom? Aqui a gente está mais conhecendo as estruturas ainda, para quando a gente falar da contração ficar mais fácil da gente entender, né? E já que a gente já está falando nisso, pessoal, vamos lá. Vou repetir o que eu acabei de dizer. Para que a contração aconteça, tem que vir um potencial de ação pelo nervo, não é? E esse potencial de ação que veio pelo nervo encontra com o músculo. E isso forma uma sinapse, né? Uma interação, uma junção, uma comunicação do neurônio com o músculo. Essa interação, gente, ela se chama junção neuromuscular. Olha o nome, junção, né? Neuromuscular. Então, é o encontro do nervoso com o muscular, tá joia? Vamos ler aqui as informações para a gente aprender, tá? Então, na junção neuromuscular, a gente vai ter a unidade motora, que vai ser o conjunto composto pelo motoneurônio e as fibras que ele inerva. O local onde o motoneurônio e a célula muscular se encontra é chamada de junção neuromuscular. O sarcolema forma um bolso denominado placa motora terminal. O neurotransmissor é a acetilcolina e a colinesterase é a enzima que degrada a acetilcolina dentro de 5 microsegundos após sua liberação.
tornando possível a repolarização. Então, aqui tem todos os componentes, pessoal, importantes para a contração muscular, tá? Aqui, ó, queria que vocês acompanhassem comigo, ó. Músculo bainha, célula de Schwann, certo? Isso aqui é nervo, né? Aí chegou e fez esse encontro do nervo com o neurônio, que vai ser, então, esse botão terminal, essa junção, né? Essa unidade motora. Aqui a gente vai ter, né, nesse encontro, então, ó, essa ilustração, certo? E a placa terminal é uma da região da membrana muscular que contém altas concentrações para receptores de acetilcolina. Então, nessa placa terminal, pessoal, aquele neurotransmissor, a acetilcolina, que foi liberada aqui nessa região do encontro, é captado e vai ser, então, captado por esses receptores e promover as alterações na membrana do músculo, tá joia? Então, essa é a primeira parte que a gente tem que entender da contração muscular, que é quando começa, tá? Bem, vamos só fazer um adendo aqui que diz respeito à unidade motora, que é algo que é bem interessante da gente conhecer também. Então, uma outra informação que é bem importante da fisiologia vai ser que a gente tem nos músculos unidades motoras, tá? Essas unidades motoras, gente, vai ser o quê? Ó, olha aqui a definição. O número de fibras musculares por neurônio motor, em geral, se relaciona às funções motoras específicas desse músculo. Então, a unidade motora vai ser a relação, né, de um neurônio, um neurônio com X fibras musculares, com uma quantidade X de fibras musculares. E aí, gente, vai acontecer o seguinte, né? Quando eu tenho um movimento muito preciso, por exemplo, escrever, músculo da mão, faz movimentos muito precisos. A minha relação, ela é bem pequenininha. Então, por exemplo, eu tenho um neurônio para 10 fibras musculares que ele inerva, tá? Isso para movimentos precisos. Se eu pego um músculo que só faz movimentos mais grosseiros, vamos pensar no quadríceps, né? Que é um músculo grande e ainda só faz movimentos mais grosseiros. A gente vai ter, então, essa relação muito maior. Por exemplo, eu tenho um neurônio para 400 fibras musculares. Por isso que a gente tem essa questão que está aqui, né, aparecendo como destaque, tá bom? O que a gente, então, entendeu até agora, né? Essa relação que tem entre o neurônio, certo? E o músculo. Sempre tem que lembrar, gente, que a gente tem a unidade motora, tá? E essa unidade motora tem essa característica de poder ter mais neurônios, mais músculos por neurônio, dependendo da função que exerce. Bem, isso aqui foi só um adendo, vamos continuar então aqui na nossa contração muscular. Eu preciso que vocês acompanhem aqui comigo, tá? Então, primeiro aqui, pessoal, olha só. Aqui na imagem, ó. A gente tem aqui no começo, então, certo? Essa relação do neurônio com a fibra muscular, tá? O neurotransmissor que foi liberado foi a acetilcolina. Eu sei que tá pequenininho, mas vamos tentar acompanhar. Então, número 1 aqui, ó. Entrada do sódio indica que o potencial de ação que é propagado ao longo do sarcolema e túbulo T. Então, a acetilcolina saiu do neurônio, caiu na fenda sináptica, tá aqui azulzinho, foi captada pelo receptor de acetilcolina. Esse receptor de acetilcolina, gente, libera sódio, tá? Esse sódio, ele vai cair aqui, ó, no túbulo T. Lembra que a gente falou dele? O túbulo T, gente, vai então transmitir essa informação até essas estruturas grandonas, cheias de cálcio, que era o retículo sarcoplasmático. Quando esse impulso passa ali pelo retículo sarcoplasmático, faz o quê? Vai liberar o cálcio. Então, vamos lá, o item 2, ó. O potencial de ação nos túbulos T ativa receptores sensíveis à voltagem
que por sua vez causa a liberação do cálcio das cisternas terminais do retículo sarcoplasmático. Então, houve aqui, né, no segundo momento, a liberação do cálcio, tá? O que acontece então, gente? Aqui o 3, ó. O cálcio se liga à troponina, a tropomiosina muda sua conformação, removendo a ação bloqueadora da tropomiosina e o sítio ativo da actina são expostos. Então, o cálcio, gente, ele vai ter um papel de se ligar, tá? Vou colocar aqui maiorzinho. O cálcio, ele se liga à troponina. Já já aparece uma figura maior. Quando o cálcio se liga à troponina, ele altera uma conformação que tem ali na fibra muscular e libera os sítios de ligação da actina com a miosina. Liberou o sítio de ligação de actina e miosina significa o quê? Que a actina e a miosina vão se entrelaçar e que a contração muscular vai acontecer, tá? Então, vamos só continuar acompanhando aqui, ó. Item 4, ó, contração. A cabeça da miosina ligam e desligam alternadamente, empurrando os filamentos de actina em direção ao centro do sarcômero. A liberação de energia pela hidrólise de ATP fornece energia para esse processo. Então, aqui, descorregou, né? Se ligou a actina com a miosina, e nesse processo todo, então, teve a utilização do ATP. O ATP está ali, né, para formar justamente dessa energia para esse movimento poder acontecer. Quinto, depois do potencial de ação terminar, ocorre a remoção do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Então, o retículo sarcoplasmático recolhe o cálcio, né, vai reciclar esse cálcio. E 6, novamente acontece o bloqueio do sítio de ligação da actina e da miosina, realizado então pela tropomiosina. Então, finalizou a contração, pessoal, a célula volta para aquela conformação inicial, tá? Então, só para a gente olhar aqui, né, essas questões. Olha só. Primeiro, ó, a energia proveniente da quebra do ATP, né, pela miosina ATPase, por essa enzima, localizada na cabeça da miosina. É quem dá, né, a capacidade dessa contração acontecer. Em repouso, a actina e a miosina não estão ligadas. Elas estão sobrepostas, mas elas não estão fazendo a ancoragem. O primeiro passo para a contração vai ser a chegada do potencial de ação na junção neuromuscular, tá joia? Então, reforçando todos os aspectos que a gente tinha visto, tá? Detalhe, pessoal, enquanto houver grande concentração de cálcio, o processo de contração continua. É por isso que lá no final, o que o retículo sarcoplasmático faz? Ele recolhe esse cálcio novamente para que interrompa a contração. Porque senão, enquanto tiver cálcio, vai estar acontecendo. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui detalhando, né? Vendo a imagem mais detalhada, a gente vê toda essa questão, né, das estruturas. Aqui a gente tem, ó, a cabeça da miosina, tá joia? Aqui a gente tem a actina, que é o vermelhinho, e a gente tem, né, a troponina, que está tampando o sítio ativo, e a tropomiosina, que está bloqueando. Não, desculpa, a troponina, que é quem recebe o cálcio, e a tropomiosina, que está aqui, ó, bloqueando esse contato, tá? Então, ó, aqui a gente tem o músculo em estado relaxado, e a cabeça da miosina, ela está próxima, ela está engatilhada, mas ela não está unida. Depois a gente vai ter o quê, pessoal? Chegou o cálcio, certo? O cálcio interage com a troponina, a tropomiosina libera o sítio ativo, e aí a cabeça da miosina se liga à actina, queimando ATP. Então, para que ela possa se ligar, ela usa ATP, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o passo a passo aqui do ladinho. Primeiro, os níveis de cálcio aumentam no citosol. Segundo, o cálcio se liga à troponina. Terceiro, o complexo troponina-cálcio afasta a tropomiosina do sítio de ligação da miosina. Quarto, a miosina se liga à actina e completa o movimento de força. 5,
o filamento de actina se move. Isso aqui é a contração muscular, pessoal. Então, é assim que acontece essa ligação, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, a gente vai ter aqui, nesse sistema todo, né? O modelo do filamento deslizante, que é esse modelo da actina e da miosina, tá? Professora, Oi, professora, oi. a Lidiane perguntou aqui sobre o potássio. Isso, eu só vou terminar isso aqui, daqui a pouco eu falo, tá? Deixa eu só finalizar aqui rapidinho. Obrigada. Então, o que acontece aqui, gente? A gente vai ter esse modelo deslizante aqui, que vai ser essa questão da interação, tá? Da actina com a miosina. E aí, o que a gente tem em relação a esse deslizamento? Aqui a gente tem, né, o sarcômero, tá? A gente vai ter, então, esse sarcômero aqui mais espaçado quando a gente tem o repouso, né? E aí depois, pessoal, a gente vai ter também aqui no segundo momento a contração, onde vai tendo então essa ligação toda, tá? Entre um e o outro. E depois a gente vai ter então uma contração máxima, onde a contração máxima vai ser esse momento onde a gente vai ter essa sobreposição completa, tá? Então, a gente vai ter o encurtamento dos sarcômeros, os filamentos de actina passam sobre os fiofilamentos de miosina, nenhuma alteração ocorre na largura da banda A, tá? E a zona H pode desaparecer, que era esse espaço que tinha entre eles, tá bom? Pessoal, então vamos lá, tá? Vamos perguntar aqui. Vamos ver a pergunta da colega aqui, tá? Só que a gente terminou esse processo. Então, e o potássio, né? Então, o potássio, gente, ele está localizado na membrana do sarcolema, tá? Então, ó, o sarcolema, né, que é aquela membraninha que a gente tem, que vai fazer a liberação do cálcio, e ela vai ter, a membrana plasmática dela, ele vai ter dentro dele, desculpa, muito potássio. E com esse muito potássio, ele vai regular, o potássio vai ajudar a regular justamente essas questões da saída e do retorno do cálcio. Então, ele não é um íon que participa diretamente da contração muscular, né? Quem a gente destaca que participa diretamente da contração muscular é o sódio lá, quando o potencial de ação chega, e depois o cálcio, mas o potássio ajuda a regular o sarcolema, as estruturas do sarcolema. Por isso que, quando a gente tem uma desregulação nessa quantidade de potássio, o que vai acontecer? Muitas vezes esse cálcio, ele não vai ter esse movimento harmônico, né? De entrada e de saída, e aí a gente pode ter a cãibra. Quando tem a cãibra, significa que a gente tem esse cálcio excessivo mantendo a contração muscular por muito tempo. Então, só para a gente colocar direitinho, né, esse papel. Mas o potássio ele não está ligado diretamente a esses eventos aqui da contração muscular. Ele está ligado mais ao retículo sarcoplasmático, certo? Podem perguntar, pessoal. Vamos aproveitar que aqui a gente tem um pontinho que depois a gente passa para o tipo de fibra, que daí é tipo a fibra 1A, 2A. Então, se vocês tiverem mais perguntas, vamos aproveitar, vamos fazer. Pode colocar no chat ou pode abrir o microfone. Mara, sobre a espasticidade, seria um excesso de alguma dessas do cálcio ou alguma coisa Não, assim? O que seria? não, a espasticidade é o motoneurônio gama, lá no fuso muscular. Ele fica excitando o fuso muscular e aí ele excitando o fuso muscular, ele vai gerar, né, toda uma cadeia de reação, voltando um potencial de ação exacerbado
para o motoneurônio alfa também, mas está mais ligado ao motoneurônio gama, que não regula direito o fuso, né? Tem algumas doenças que são doenças dos músculos, onde a pessoa cursa, né, com uma rigidez, mas não é nem espasticidade, é uma rigidez muito forte. A síndrome chama síndrome do homem rígido. E daí, nessa rigidez muito forte, a gente tem justamente esse processo aumentado. Se a gente pensar a gente tem um processo de cálcio aumentado. Se a gente pensar na espasticidade, é como se a fibra ficasse constantemente assim. Então, ela adota uma posição de encurtamento constante, né? E esse encurtamento constante ligado a essa falta de regulação do motoneurônio gama, do fuso muscular. Porque o fuso muscular ele vai estar trabalhando o tempo inteiro para o nosso músculo ficar desse jeito. Tá vendo que tem uma interaçãozinha da actina e da miosina? Mas é uma interação pequena. Então, tá preparado para a contração, mas é uma interação pequena, né? Como a gente tem a contração normal, essa interação ela vai aumentando, certo? Agora, o que vai acontecer? Na espasticidade, a gente já tem esse estado, vou chamar assim, de pré-contração, que está sendo mantido ali pelas informações do motoneurônio gama, tá? Não é necessariamente pelo excesso de cálcio que está ali no sistema. Ajudou ou piorou? Não, deu para... Entendi. É meio confuso assim, né? Porque... É que é Mas para muita coisa entender. acontecendo, né? É muita coisa. Uhum. São coisas muito pequenininhas, né? Que a gente nem imagina na nossa cabeça que funcionaria desse jeito, tá? Mas aí só pensar, né? Que em vez do músculo ele estar mais ou menos numa pequena interação, vamos dizer assim, o músculo espástico ele já está nessa interação maior por conta, né? Desse processo que já aconteceu ali e já deixou então reativo, né? Como se fosse sobreestimulado pelas questões do motoneurônio gama, porque a contração muscular voluntária é essa que depende do cálcio, vamos dizer assim. Mais alguma coisa, pessoal? Podem aproveitar, perguntar. Não? Então tá. Qualquer coisa, se vocês quiserem colocar no chat, eu tô com o chat aberto aqui também, tá? Aí eu tento ajudar, né, responder, beleza? Então vamos continuar aqui, porque essa é uma outra parte importante e talvez, né, tudo que a gente está falando aqui, gente, cai muito na prova, tá? Cai muito na prova do IADES, cai muito na prova do CESP, mas aqui a gente tem um assunto que cai mais, vamos dizer assim, que são os tipos de fibras musculares. Isso aqui, gente, se a gente não estiver atento, a gente se confunde, a gente esquece e a gente erra a questão, tá? Então, ainda dentro desse universo todo do músculo, a gente vai ter alguns tipos de fibras musculares que são diferentes, né? A gente pode começar caracterizando da seguinte forma. Primeira caracterização, fibra lenta e fibra rápida, tá? A fibra lenta é a fibra do tipo 1. São fibras de contração lenta. A fibra rápida é a fibra do tipo 2. Fibras de contração rápida. E ainda assim, pessoal, a fibra do tipo 2, vocês podem olhar aqui, ó, a gente ainda tem 2A, 2X e 2B, né? Então, são fibras musculares diferentes que a gente tem no nosso corpo para dar essa possibilidade toda de movimentos que a gente tem. Então, para que a gente faça todos esses movimentos que a gente faz normalmente, a gente tem esses tipos diferentes de fibra, essa combinação de fibras, e isso que dá maleabilidade para a gente, tá? Então, vamos lá, olha só. Alguns músculos apresentam predomínio de fibra muscular. No geral, a maioria dos músculos contém a mistura dos tipos.
A diferença de coloração se dá em decorrência do tipo de ATPase, né, de enzima que quebra o ATP nessas fibras. Mas aqui nessa figura mesmo dá para ver, ó, tipo 1, tipo 2B e tipo 2A, tá? Então, isso vai se misturando no nosso organismo. Vamos entendendo um pouquinho mais, a gente vai, né, passando. Qual é o critério para classificar as fibras, né? Como 1 ou 2, né? E 2A, 2B, vamos lá. Então, ó, o critério, né, vai ser ligado à capacidade oxidativa. Então, a capacidade oxidativa é o número de mitocôndrias e a capacidade de produzir ATP. Lembra, pessoal, lá do metabolismo? O metabolismo aeróbio, ele é mais eficiente. Então, quanto mais mitocôndrias eu tenho, maior a minha capacidade de produzir o ATP. Por quê? Porque o grande produtor de ATP é o metabolismo aeróbio, que acontece dentro da mitocôndria, tá? Então, essa é a relação que a gente tem que fazer. Também vai depender do número de capilares para garantir a oferta de O2. Certo, eu preciso ter muita mitocôndria, mas eu também tenho que ter muito sangue chegando ali, não é? Tem que ter muito capilar, porque daí, para eu realmente produzir o ATP, eu preciso dessa combinação, mitocôndria, oxigênio, né? Para ter esse metabolismo aeróbio. E da quantidade de mioglobina que transporta o O2 da membrana para mitocôndria, né? Então, que pega o oxigênio ali na membrana plasmática e leva para dentro da mitocôndria. Então, isso aqui, gente, é a capacidade oxidativa, que a gente pode entender que é a capacidade que a gente vai ter de realização de metabolismo aeróbio, né? Daquele metabolismo, aquela produção do ATP. Agora ficou ruim. Aeróbio, da produção do ATP usando o oxigênio, tá? Também pode ser usado para classificar esses músculos. O tipo de isoforma da miosina. Diferem quanto à atividade da ATPase. Cada uma tem uma velocidade de quebra do ATP. Quanto maior a velocidade de quebra, maior a velocidade de encurtamento muscular. Então, aqui está ligado, gente, a ATPase, que é uma enzima que vai ter essa capacidade de quebrar o ATP e gerar a energia, né? Liberar energia para a contração muscular. Lembra que a gente viu na contração ali atrás? Que quando a cabeça da actina se junta com a cabeça da miosina, tem o gasto energético, tem o gasto de ATP. Então, quanto mais rápido isso acontecer, né, por meio da enzima ATPase, maior vai ser a velocidade de contração. E também a gente pode classificar os músculos pela abundância de proteína contrátil, da actina e da miosina. Quanto maior a quantidade de proteínas, mais força esse músculo gera. Então, aqui só para vocês entenderem da onde que vem essa questão da classificação das fibras, no tipo 1, 2A, 2B e assim por diante, tá? Vamos seguindo aqui que os conhecimentos vão melhorando. Então, a gente tem as fibras lentas do tipo 1, tá? Essas fibras aqui, gente, elas têm uma grande quantidade de enzimas oxidantes, tem alto volume de mitocôndria, uma grande rede de capilar e muito mioglobina. Então, elas são chamadas também de fibras oxidativas, tá? Por quê, gente? Porque ela tem toda essa capacidade de utilizar o O2. Porque para utilizar o O2 a gente não tinha que ter mitocôndria, não tinha que ter muito mioglobina que traz o oxigênio ali para dentro da mitocôndria, muitas enzimas que quebram, né? Que fazem esse processo de oxidação, que é aquela respiração aeróbia. E a fibra do tipo 1 é essa. Ela também é chamada de fibra oxidativa lenta ou fibras de contração lenta. Ela tem uma alta capacidade de metabolismo aeróbio e alta resistência à fadiga. As fibras do tipo 1, gente, é a que predomina na musculatura postural, tá? Ou antigravitacional, aquela que nos ajuda a manter a postura ereta, aquela que nos ajuda a manter contra a gravidade, tá?
Então, para a gente entender direitinho, né, esse tipo de fibra. Vamos lá. A fibra do tipo 2. Então, a gente tem alguns tipos, né? Aqui está aparecendo a 2X. Então, ela tem bastante enzima glicolítica, pouca mitocôndria, grande velocidade de encurtamento e grande atividade da TPase e da miosina. Então, o que está acontecendo aqui de característica, gente? Ela tem velocidade, ela tem ATPase que quebra rápido, só que ela tem pouca mitocôndria. Então, se ela tem pouca mitocôndria, significa o quê? Que o metabolismo dela vai ser mais desviado para o metabolismo sem o oxigênio, tá? Então, 2X, também chamada de fibra de contração rápida ou fibras glicolíticas rápidas. Capacidade limitada do metabolismo aeróbio. Lembra da glicólise anaeróbia, o sistema do ácido lático? Então, essas fibras ela têm grande capacidade de trabalhar com esse sistema do ácido lático. Entenderam? Conseguiram fazer a relação? Beleza? Vamos continuar aqui. Então, só para complementar, né? Ela tem uma grande capacidade anaeróbia, tá? Oxigênio fora. Baixa resistência à fadiga, porque o metabolismo aeróbio, ele é menos eficiente, anaeróbio, né? Desculpa. Ele é menos eficiente. Então, a gente até faz o movimento rápido, com força, mas se cansa logo. Por quê? Porque nesse metabolismo, a gente só gerava 2 ATPs, lembram? É no outro que a gente gera mais. Tem baixa eficiência e alto gasto energético baixo gasto energético por conta dessa questão dos ATPs. Então, é rapidinho que a gente vai, né, e faz a contração, tá? Vamos continuar explorando que a gente vai aumentando esse conhecimento. E depois a gente tem a fibra 2A. Na fibra 2A, a gente tem enzimas glicolíticas e antioxidantes e oxidantes, então tem tanta capacidade do metabolismo anaeróbio, glicolítico é anaeróbio, quanto também do aeróbio, tá? Alto volume de mitocôndrias, alta velocidade de encurtamento, alta atividade de ATPase, de miosina. Também chamada de fibras intermediárias ou fibras glicolíticas oxidativas rápidas. Misturas características da 1 e da 2X, tá? Então, é como se a gente tivesse assim, tá bom? A 1 é a mais oxidativa de todas. A 2X é a mais glicolítica ou anaeróbia de todas. E a 2A é um intermediário entre elas, tá? Então, na 2A a gente tem esse intermediário entre elas. Olha só aqui as características. Moderada resistência à fadiga e moderada eficiência. Por quê? Porque não é nem um extremo, nem o outro, tá? E no corpo humano, pessoal, são esses 3 tipos de fibras que a gente a gente tem, né, relação, então, com os nossos músculos, né? A gente tem outros animais que têm a fibra 2B, que são animais, por exemplo, que correm em grande velocidade. Se a gente pega assim o guepardo, por exemplo, vai ter já mais essa fibra 2B, que vai dar essa alta velocidade para ele, tá? Então, vamos lá. A Jéssica falou assim, não entendi direito essa parte da ATPase. Deixa eu só tirar aqui. Tá cortando aqui o finalzinho para mim da pergunta. ATPase da tipo... Você consegue escrever de novo, Jéssica? Tá cortando aqui para mim. Oi, professora, eu não entendi a parte da fibra tipo 2X na ATPase, eu não entendi. Tá, O que ela faz com a ATPase? Vamos voltar aqui então, tá? Então, ó, ela tem uma alta atividade da ATPase. O que significa isso? Que
ela vai quebrar o ATP muito rapidamente. Por isso que a contração dessa fibra é uma contração rápida, tá? Então, só voltando aqui rapidinho, ó. Quando a gente colocou essa tabelinha aqui, essa tabelinha aqui, que eu falei para vocês, que uma das formas de classificar a fibra é pela diferente atividade da ATPase. A gente tem fibras que quebram a ATPase, desculpa, diferente capacidade de atividade da ATPase. A ATPase é uma enzima que quebra o ATP. Então, ela pega, né, o ATP e transforma em ADP mais P. Quando ela pega o ATP e transforma em ADP mais P, ocorre o quê? Ocorre liberação de energia. Essa liberação de energia é que faz a contração muscular acontecer. Então, vou voltar aqui mais um pouquinho, só para a gente entender aqui rapidinho, ó. Isso, passei. Aqui. Para a contração muscular acontecer, né? Contração muscular vai ser esse escorregamento, né? Esse entrelaçamento aqui, ó, da actina com a miosina, certo? Para essa contração acontecer, a gente precisa gastar energia. Isso não acontece passivamente. O que é gastar energia, gente? É pegar o ATP, tá? E transformar em ADP mais P. Então, é quebrar a molécula de ATP. Isso é gastar energia, tá? E daí, então, seguindo aqui a linha, né? Quem quebra essa molécula de ATP? Quem quebra essa molécula de ATP é uma enzima chamada ATPase. Tudo bem até agora? Nas diferentes fibras musculares, a gente pode ter essa enzima quebrando o ATP de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais lenta. Então, é como se fosse ATPases diferentes. Na fibra tipo 1, a ATPase, ela quebra lentamente. É a fibra lenta. Na fibra 2X, a ATPase quebra rapidamente. Então, essa é a fibra rápida. Rapidamente a gente faz movimentos de explosão. Então, quando a gente pega assim, por exemplo, fibras do tipo 1, aparece mais na musculatura aqui paravertebral das costas, porque eu tenho que ficar ereta contra a gravidade, e aí isso vai acontecendo lentamente, quebrando esse ATP e me mantendo ereta, né? Aí não, eu preciso sair daqui, eu preciso dar um pique, né? Uma corrida rápida, sei lá, para pegar o ônibus, né? Eu tô parada, daí o ônibus está chegando, tem que correr. Para eu dar esse pique, eu preciso de velocidade. Então, eu vou ter músculos onde eu tenho mais essa característica da fibra tipo 2, onde essa velocidade vai ser maior. Entendeu? Só que daí, a velocidade é maior, só que a eficiência é menor. A gente não consegue manter essa velocidade por tanto tempo. A gente sempre fala assim do exemplo do corredor, do maratonista e do corredor de 100 metros, né? Então, o maratonista, ele é mais lento do que o corredor de 100 metros, mas ele vai correr uma maratona, ele vai correr 41 quilômetros. Então, ele precisa ter mais fibras do tipo 1, tá? Aí a gente pega o corredor de 100 metros lá, o Usain Bolt lá, o homem mais veloz do mundo. Ele precisa correr rápido, só que ele não vai conseguir correr 41 quilômetros, ele vai correr 100 metros. Então, ele consegue até correr rápido, ele tem essas fibras de explosão, essas fibras rápidas. Só que ele não consegue manter isso por um tempo grande, porque essas fibras têm essa atividade rápida, mas que tem menos eficiência. Entenderam? Entendeu? Sim. Obrigada. Imagina. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender também? Mais alguém ficou com dúvida? Isso aqui é um ponto importante, né? Eu sempre... Tenho uma dúvida. Pode falar. É porque você dividiu como X, 2X, e
eu vi em outros materiais, até mesmo da estratégia em 2A, 2B, é uma questão de a banca pedir assim, ou é sei lá, é um novo termo? Não, não. A gente tem a 1, aqui, ó. Aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, a gente tem o tipo 1 e a gente tem a 2A, a 2X e a 2B, certo? Tá. No ser humano, a gente tem fibras 1, 2A e 2X. A 2B, que é de altíssima velocidade, vamos dizer assim, ela vai aparecer mais naqueles animais que correm em grandes velocidades, tipo o guepardo, o leão, sabe? Quando tem essa velocidade maior. Elas são muito rápidas, muita explosão de velocidade, mas a gente tem uma quantidade muito pequena no ser humano, ou quase não tem. Por isso que eu não trouxe A aqui 2X. a 2B. Então a gente poderia colocar a 2B aqui, ó. Mas depois, qual coisa a gente faz no intervalinho, eu coloco mais um slidezinho que traz essa característica. É que eu até tirei daqui, porque para a gente ganhar tempo, tá? Então, ó, vou até colocar aqui, ó. A tipo 1 é lenta e é bem oxidativa. Sempre que eu colocar aqui a oxidativa, gente, é porque ela usa bastante o O2, certo? Metabolismo aeróbico. A 2A, ela já é uma intermediária, então ela seria, né, entre a lenta e a rápida, e ela tem uma capacidade boa, tanto oxidativa quanto glicolítica. Sei que tá ficando ruim aqui, tá? Mas vou falando só para vocês irem acompanhando. Oxidativa, uso O2, glicolítica, não uso O2. A 2X já seria a rápida. A rápida, ela é uma grande quantidade de capacidade glicolítica, ou seja, a que não usa O2. Então, aqui, ó, usa pouco O2. E a 2B também seria, nesse sistema, rápida, principalmente glicolítica, tá? Mas eu faço o seguinte, vamos fazer um intervalinho agora, aí eu vou trazer uma tabelinha, vou procurar aqui uma tabelinha para apresentar para vocês, tá? Que às vezes facilita. Existe algum grupo muscular em que predomina esses tipos determinados de fibra? Assim, a relação principal que a gente faz são os músculos antigravitacionais. Então, na musculatura antigravitacional, essa que fica contraída o tempo todo, né, para eu ficar em pé, predomina a fibra tipo 1, tá? Já nos grupos maiores que eu preciso de explosão, então, por exemplo, quadríceps, né? Para a gente correr, para a gente dar um pique, a gente precisa de muito quadríceps. Aí a gente pode ter mais fibras do tipo 2A e 2X, entenderam? E é claro, gente, vai depender da pessoa, do esporte que ela pratica, do tipo de treinamento muscular que ela faz. Se ela faz um treinamento muscular que a ênfase é a resistência, né? Muita repetição com baixo peso, ela desenvolve fibra do tipo 2. Se ela faz, desculpa, do tipo 1, tá? Então, se ela faz, deixa eu falar de novo, né? Se ela faz um treinamento muscular onde ela usa baixo peso por muitas repetições, um treino de resistência, ela vai desenvolver mais fibras do tipo 1 em qualquer músculo que ela trabalhar, entenderam? Já, se ela faz um treinamento muscular, onde ela vai utilizar, né, um treinamento de força, então ela vai fazer, por exemplo, pouca repetição com muito peso. Pouca repetição com muito peso. Isso vai desenvolver mais as fibras 2A, 2X, que são essas fibras que vão ter essa ação mais de potência de velocidade. Então vai depender. E foi o que eu disse também em relação ao maratonista e ao corredor de 100 metros. Então, se a gente olhar, né, um maratonista lá, aqueles quenianos sempre, para ilustrar, acho que todo mundo consegue ver na cabeça, né?
e a gente olhar os corredores de 100 metros, né, o Usain Bolt, aqueles corredores dos Estados Unidos, o maratonista, gente, ele é magrinho, né? Ele tem fibras musculares, muitas, ele é praticamente só músculo, mas essas fibras musculares do tipo 1 predominam, tá? Então ele vai ter essa maior resistência, ele faz um trabalho para isso. Já quando a gente pega o corredor de 100 metros, você percebe que ele é musculoso, ele é todo musculoso, massa muscular volumosa. Por quê? Porque ele vai precisar dessa massa muscular para ele maior e que vai dar essa explosão, essa capacidade dele percorrer uma distância em pouco tempo. Ajudou? Vê se ajudou. Ajudou? Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, respirem, reflitam, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente volta e tira, eu vou colocar um quadrinho, tá? Ilustrativo dessas fibras, tá bom? Deixa eu só interromper aqui, vou parar de gravar, peraí só um pouquinho, opa. E aí a gente volta. É o tempo, vocês sabem, né, gente? É o tempo de carregar, tá? Aqui a gravação para depois eu poder subir lá para vocês.